Olá, pessoal, mais uma vez, graça e paz a todos. Estamos com a nossa aula sendo gravada. Vamos começar orando e depois nós estaremos aí começando a nossa matéria de hoje. Amém? Queridos, não esqueçam de colocar a câmera ligada para que a gente possa estar todo mundo junto aqui, prestando atenção, todo mundo envolvido. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por tua bondade. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui e nós queremos colocar diante de Ti a nossa aula, tudo que vamos aprender, tudo que vamos conversar. Que o Senhor esteja nos conduzindo em tudo aquilo que precisamos receber e também colocar em prática. Que toda informação se torne revelação, possa ser internalizada, que o Senhor nos ajude a caminhar dentro daquilo que está sendo construído em nós para a glória do nome de Jesus. Obrigado pelos livramentos do dia de ontem, obrigado pelo dia que está começando, né? Nós estamos aí começando a sexta-feira, de acordo com o contexto bíblico, e sabemos que o Senhor já preparou coisas maravilhosas para nós. E temos uma aula abençoada, com o direcionamento e discernimento do Teu Espírito. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, pessoal. A gente hoje vai trabalhar duas questões que teologicamente elas são importantes para que a gente possa compreender algumas questões da Bíblia. Uma delas, nós vamos falar hoje sobre o inferno. Qual é a concepção bíblica sobre o inferno? Tudo bem? E a outra questão que nós vamos trabalhar também é a respeito dos seres espirituais. Ok? Por que eu estou falando seres espirituais e não anjos? Porque existe muito mais do que anjos. Ok? Existem outros seres espirituais que a gente precisa discernir, entender, até para que a gente possa discerni-los quando eles aparecerem na Bíblia. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai trabalhar essas questões, e aí eu já quero começar trazendo aqui uma passagem bíblica polêmica. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia Vamos lá, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nós vamos aí começar a leitura a partir do versículo 1. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aqui trabalhar é de quem se trata, quem é a figura principal aqui no capítulo 3. Nesses primeiros versículos, nós vemos que a pessoa central é João Batista. Quem era João Batista? João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. João Batista, ele é aquele que Isaías diz que viria preparar o caminho do Senhor. Ok? João Batista, ele vem na unção de Elias para trazer uma mensagem. Qual é a mensagem central de João Batista? O arrependimento. Tudo bem? Então, João Batista vem aqui dizendo o seguinte: naqueles dias surgiu João, aquele que batiza. O sobrenome dele, gente, não é Batista. O sobrenome dele não é Batista. Quando a gente fala João Batista, isso é porque na nossa versão chamaram ele de Batista. Mas o mais correto seria chamar João, aquele que batiza. Ok?
E aí diz assim, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que João está dizendo? O reino de Deus, ele está acessível. E acessível através de quê? Através da mensagem que ele carregava, que era a mensagem do arrependimento. E aí, versículo 3 diz assim, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Então, pessoal, nós vemos que João, ele tem também, além de carregar uma mensagem, ele tem uma aparência meio estranha. E por que João tem uma aparência meio estranha? João, ele teve um relacionamento, uma vivência muito forte com um grupo que vivia no deserto, tá? Eles viviam num lugar chamado Qumran, tá? Ou Qumran, que fica próximo ao Mar Morto. Era um grupo de judeus que não queriam se misturar com os judeus que estavam em Jerusalém, e a gente precisa entender por que eles não queriam se misturar. O judaísmo em Jerusalém, em Israel, estava contaminado pela política. E por que a gente afirma isso? Você pode perceber, fazendo a leitura bíblica, que nos dias de Jesus existiam 2 sumos sacerdotes. Não podia ter 2 sumos sacerdotes. Deveria haver apenas um sumo sacerdote. Ok? O nome já diz. É o sacerdote que está acima dos outros sacerdotes. Mas na época de Jesus, haviam 2 sacerdotes, 2 sumos sacerdotes, desculpe. Um era Anás e o outro Caifás. Anás era o legítimo, Caifás era o político. Ok? E quando esse grupo que vivia no deserto percebeu que a religião estava se misturando com a política a ponto de se contaminar, de se tornar um grupo muito mais político do que realmente buscar a vontade de Deus, esse grupo vai formar uma comunidade no deserto. E João Batista tem uma forte influência desse grupo, tá? Ele vai morar com esse grupo lá no deserto e eles tinham uma prática que é comum no judaísmo, uma prática de purificação, que era o batismo. O batismo, para os judeus, ele não tem o mesmo sentido que para nós tem hoje. Tudo bem, pessoal? Tá? O batismo para o judeu, ele é uma cerimônia de purificação. Tudo bem? Então, era um mergulho nas águas para trazer purificação. E João Batista traz esse ritual de purificação para dentro do seu contexto de mensagem. Então, ele vai ali pregando e as pessoas que queriam manifestar arrependimento, o que elas faziam? Elas acolhiam a mensagem de João e elas precisavam ser batizadas. Tudo bem? No entanto, pessoal, que você vai ver que nos desdobramentos da igreja do primeiro século,
O pessoal aí do primeiro ano, vocês vão perceber que eu não chamo de igreja primitiva, eu chamo de igreja do primeiro século. Por quê? Porque igreja primitiva é um termo dado pela Igreja Católica para dizer que a igreja estabelecida em Jerusalém é uma igreja retrógrada, inadequada, que ela não deve servir de parâmetro. Então, eu não gosto de utilizar esse termo igreja primitiva, não é errado, porém, é algo que eu não gosto de utilizar. Então, você vai sempre me vendo falando igreja do primeiro século, tudo bem? Que tem essa característica de Atos dos Apóstolos. E a igreja do primeiro século, antes de conhecer, antes de ser difundido o batismo no Espírito, as pessoas conheciam claramente o batismo de João. O que é o batismo de João hoje para a gente? É o batismo nas águas, ok? Batismo de João é a mesma coisa para a gente que batismo nas águas. Tá bom, pessoal? Ok? Se você for ler as Escrituras, principalmente Atos dos Apóstolos, você vai ver lá algumas comunidades que estavam sendo formadas quando Paulo perguntava, vocês já conhecem o Espírito Santo, o batismo? E eles dizem, não, nós só conhecemos o batismo de João, ou também chamado batismo para arrependimento. Ok? Então pode ser chamado batismo, que a gente chamou de batismo nas águas, de batismo de João ou batismo para arrependimento. Ok? Quem começa essa cultura de você se arrependeu, manifeste publicamente aquilo que você entendeu, foi João. Tudo bem? Porque, pessoal, apesar desse ritual já existir no judaísmo, a compreensão não é a mesma. Ok, pessoal? Até aqui, tudo bem? Sim ou não? Ok? Então, vamos lá. Então, João, ele começa a trazer esse ritual com esse entendimento. Vamos lá. Voltando aqui. Então, João, né, você viu que ele se vestia estranho, né, para as pessoas da época, exatamente porque ele tinha contato com esse grupo, que era um grupo que vivia no deserto. Tudo bem? E aí diz assim, ó, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. O que eles faziam? Versículo 6. Confessando seus pecados, eram batizados, eram imersos. A palavra batismo, pessoal, quer dizer imerso. Ok? É a palavra grega baptize. P-A-P-T, baptize. Ok? P-T-I-Z, baptize. Ok? Então, quando a gente fala sobre batismo, fala de uma imersão. Por isso que eu gosto muito de falar, não batismo pelo Espírito, mas batismo no Espírito. Pense no Espírito Santo como uma água. E aí, quando você faz o batismo, você está mergulhando, você está sendo imerso. Até aqui, tudo bem, pessoal? Ok? Vamos lá. E aí, as pessoas elas vinham confessando seus pecados e eram batizadas por João nessas águas. Nessa época, pessoal, João também traz essa cultura
da confissão de pecados para ser batizado, também desse grupo que vivia no deserto. Tá bom? Na época de Jesus, gente, o judaísmo não é como a gente pensa, que existia um grupo só. Existiam vários grupos de judeus com pensamentos diferentes. É igual a igreja evangélica hoje. Pentecostal, tradicional, neopentecostal, a mesma coisa na época de Jesus. Na época de Jesus, existiam vários grupos. Eu vou citar aqui alguns. Nós tínhamos os zelotes, ok? Os zelotes, que era um grupo que acreditava que eles iam conseguir a libertação de Israel pela guerra. Então, o Messias, o Machia, viria para levá-los à libertação de Israel pela guerra. Então, eles eram um grupo que andava armado. Tá? Tinha os zelotes, tinha os fariseus, ok? Tinham os saduceus e vários outros grupos. Um dia a gente estuda sobre esses grupos e suas linhas de pensamento, suas doutrinas. Tudo bem? Então, João Batista, ele vem trazendo toda essa cultura de purificação, de confissão de pecados. Aqui, gente, ainda não tem salvação por Jesus, não. Aqui é meramente um ritual com uma mensagem. Tá bom? Vamos lá. E aí diz assim, ó, versículo 7. E, vendo ele muito dos fariseus, olha aí os fariseus, e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vamos lá, pessoal. Quem poderia me explicar o porquê que João Batista foi tão pesado com essa galera, com os fariseus e saduceus, quando eles vieram para o batismo? Será que eles não estavam vindo para se arrepender e João Batista estava tendo discernimento errado? E aí? O que vocês acham? Quem pode aí me dizer o porquê João Batista estava sendo tão pesado a ponto de falar isso? Pode falar, gente. Mesmo que seja bobagem, não tem problema. Fala, Marcinha. Márcia Guimarães. Apóstolo, seria porque João Batista acreditava que os fariseus e os saduceus, eles vinham com um comportamento muito hipócrita e vazia em relação à verdadeira mensagem do arrependimento e da transformação? Por isso ele era muito incisivo? Isso aí, Marcinha. Muito bem. Parabéns. O que João Batista sabia, gente? João Batista, ele, como eu já disse para vocês, na antiga aliança, as pessoas elas recebiam o Espírito se elas fossem sacerdotes, profetas, juízes e alguns reis. Ok? Então nós temos aqui um grupo seleto de 4 pessoas. João Batista, ele era um camarada que ele tinha duas, né? Ele se classificava dentro de dois tipos de pessoas que poderiam receber o Espírito. Quem sabe aí quais eram as 2 categorias que João se encaixava? E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Quem aí dá um chutômetro? Pode falar, gente. Não tem medo, não. Por que João Batista, ele
é uma pessoa classificada para ter o espírito. Claro que daquela maneira, como eu já falei para vocês. Vem, faz o que tem que ser feito e sai, né? É mais ou menos uma incorporação, né? Mas, e aí? João Batista, ele tinha duas classificações. Quais eram? Pai, ele era profeta e sacerdote. Muito bem! Parabéns, Genilson. Vamos lá. Primeira classificação, gente, de João Batista. João Batista, gente, ele era sacerdote. Por quê? Porque ele era da tribo de Levi e ele era filho de Zacarias. Lembram? Zacarias, o que ele era? Sacerdote. E filho de sacerdote é sacerdote. Ok? Pelo menos ele tinha o direito ao sacerdócio. Ele não exercia, exatamente porque ele fazia parte desse grupo que vivia no deserto, que não aceitava o sacerdócio de Jerusalém por causa da contaminação política, ok? Acho que contaminação política não, gente, eu vou utilizar uma outra palavra. Por causa da prostituição política, ok? Porque eles poderiam ser políticos no sentido de fazer política para o povo, mas, na verdade, eles faziam uma prostituição, que era ter associação para se manter numa posição de autoridade, mas negligenciando o povo. Tudo bem? Então, o que eles faziam? João, ele era sacerdote, mas ele não aceitava ser sacerdote lá em Jerusalém. Então, ele tinha o direito, mas não tinha o exercício. Fala, Beli. Boa noite. Eu perdi a última classificação que o senhor falou das 4. Não saiu aqui. Juízes, profetas, sacerdotes e alguns reis. Tá? Então, a gente viu aí que João Batista, ele era sacerdote. E a segunda classificação, gente, João Batista, ele era profeta. Tudo bem? Então, João Batista, além de sacerdote, ele também era profeta. Tudo bem? Vamos lá. Então, João Batista, ele tinha o discernimento do Espírito de que os fariseus e saduceus não estavam vindo para se arrepender, mas eles estavam vindo para quê? Para sustentar uma aparência diante do povo. Então, eram aquelas pessoas que vinham, né? Olá, pessoal! Nós estamos aqui, para se arrepender também. Então, pessoal, nós não somos tão ruins como vocês pensam. Por quê, pessoal? Porque os fariseus, eles eram as pessoas que ensinavam, que lidavam com o povo no ensino, e os saduceus, eles eram a classe sacerdotal da época. Saduceus, eles eram os sacerdotes, e os fariseus, eles eram aqueles que tinham que lidar com o ensino do povo. Então, quem é que ensinava nas sinagogas? Quem é que aí trazia direcionamento para o povo? Eram os fariseus. A palavra fariseu, gente, quer dizer os corretos. Tudo bem? Hoje, ainda existe fariseu em Israel? Existe. Como é que eles existem? Eles são aqueles camaradas que andam de preto. Quem aí já viu lá em Israel, vocês vão ver
os chamados fariseus modernos. Não no sentido de hipocrisia, não, tá, gente? Mas no sentido de os corretos. Quem são? Aqueles que andam de preto, ok? E tem aqueles cachinhos aqui, são chamados hoje também de haridins. São os haridins e também são chamados os ortodoxos, aqueles que andam de preto, tá bom? Então vamos lá. Então, João Batista olha para os fariseus e saduceus e dizem: olha só como são hipócritas, estão aqui apenas para sustentar a aparência. Fala, Márcia Guimarães. Desculpa, apóstolo, me tira uma dúvida. São os fariseus que João chama de raça de víboras? São eles? Os fariseus e saduceus, os dois. E os saduceus também, né? Também. E os saduceus, eles tinham uma visão de não crerem na ressurreição, é isso? Eram os saduceus, né? Isso. Ah, tá. A linha teológica de crença dos saduceus não permitiam que eles acreditassem em ressurreição. Quem acreditava em ressurreição eram os fariseus. Sim. No entanto, que Paulo, o que Paulo era? Antes de se tornar Paulo, né? Ele era um fariseu. Então ele diz, fariseu de fariseus, ok? Paulo, ele acreditava, a linha teológica dele era de crença de ressurreição. Por isso que ele não teve aí muita dificuldade de compreender a respeito oh meu Deus, da ressurreição de Jesus, tá? Um que tinha muita dificuldade para crer em questão de ressurreição era os fariseus, os saduceus que se convertiam, né? Quem é aí o saduceu mais conhecido aí da Bíblia? Aquele que foi se encontrar com Jesus, falar sobre o novo nascimento. Qual era o nome dele? Quem lembra? Nicodemos? Nicodemos é o saduceu mais conhecido aí, e Nicodemos, ele ficava maravilhado, mas ele tinha muita dificuldade de crer em algumas coisas, exatamente por causa da linha teológica que ele seguia, tá? Mas vamos aqui. Então, quando João vê os fariseus e saduceus chegando, ele tem o discernimento do Espírito, mas ele também sabia de como aqueles homens, eles amavam a aparência, ok? Como eles amavam ser reconhecidos pelo povo, e eles não queriam ficar de fora. Só que aí, no discurso aqui, na fala de João Batista, ele diz o quê? Raça de víboras. O que são víboras, gente? Cobras venenosas. Sua raça de cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir do que, gente? O que era a ira vindoura? A ira vindoura era quando as pessoas que não obedeciam a Deus seriam lançadas aonde? No inferno. Ok? Então a ira vindoura era ser lançado no inferno. Agora preste atenção numa coisa. Inferno, para eles, para o judeu, não tem a mesma conotação que para nós. Tudo bem? Um judeu acredita que o inferno é um lugar de sofrimento, tá bom? É um lugar de sofrimento, mas é um lugar de sofrimento para você melhorar. Entende? O judeu acredita que quando você é lançado no inferno, por causa da sua hipocrisia, por causa da sua desobediência, você vai ser lançado no inferno para você ser purificado. Ok? Tudo bem?
Então, o inferno para eles não é um lugar de punição eterna, é um lugar de transição. Parece com o pensamento católico sobre o purgatório. Lembra do purgatório? Então, o inferno para o judeu tem essa conotação. Jesus vai trazer uma outra conotação de inferno. Tá? Quem vai embolotar a coisa toda é Jesus. Jesus vai trazer aí um outro olhar, uma outra visão sobre o inferno. Tá bom? Então, Jesus, gente, ele vem assim, para mexer com a teologia da galera, porque Jesus ressuscita, né? Ressuscita Lázaro. Então, você imagine os saduceus como que ficaram. Jesus, lá no Monte das Bem-aventuranças, ele começa um discurso dizendo: bem-aventurados pobres. Gente, aquele discurso ali é um discurso assim que joga todo mundo no chão. Por quê? Porque os fariseus diziam para as pessoas: vocês são pobres porque vocês precisam da gente. Porque vocês não têm condições de chegar a uma evolução espiritual sem os fariseus. Aí Jesus vem dizendo: felizes são os pobres. Jesus está ali trazendo, gente, um confronto à doutrina dos fariseus. Por isso que os fariseus e os saduceus tinham tanta raiva de Jesus. Porque Jesus estava trazendo uma revolução e um perigo para a doutrina desses dois grupos. Tudo bem? Então vamos lá. Voltando aqui para a leitura, nós vamos falar sobre inferno. Tá bom? Vamos lá então. Aí diz aqui, ó, versículo 8. Produzi, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Então, como é que o arrependimento era mostrado? O arrependimento era mostrado por intermédio das obras. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui na lei. A lei, pessoal, ela se mantém até Jesus ressuscitar. Quando Jesus morre, ainda está na lei, mas é um período de transição. Quando Jesus ressuscita, a transição ela é estabelecida. Por quê? Porque na ressurreição de Jesus, além do perdão de pecados, existe a justificação. Então, a justificação agora é por intermédio da graça. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, quando que começa a graça? A graça começa, de fato, ser acessível a todos que crerem na ressurreição. Mas na morte começa um processo de transição. Tudo bem, pessoal? Ok? Se Jesus só morre, o que nós seríamos? Perdoados, mas não justos. Tá bem? Vamos lá. Voltando aqui para o texto, pessoal, para a gente poder falar de inferno. Vamos lá. Versículo 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. E aí, esse texto aqui, gente, das pedras, poderia estar falando das pessoas que estão ali, ou das pedras que Deus poderia fazer um milagre. Tá bom? Então, esse texto aqui, ele não é tão claro. Existem pessoas que acreditam que as pedras está se referindo à pedra, né, mineral, e outra linha teológica fala de que as pessoas que eram ignorantes eram chamadas de pedras pela elite religiosa. Tudo bem? E aí diz assim, ó, versículo 10.
o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ok? E aí, o que nós precisamos compreender aqui? Quando você lê o versículo 10, você lê o versículo 9, o versículo 8 e o versículo 7, essa faixa de versículos, elas estão falando sobre julgamento. Sim ou não, pessoal? Todo mundo conseguiu perceber isso? Do versículo 7 até o versículo 10, qual é o assunto tratado aqui por João Batista para os fariseus e saduceus? Qual é, pessoal? Julgamento. Ok? Então, se é julgamento, pessoal, esse fogo que está sendo colocado aqui não é um fogo bom. Tudo bem? Por que eu estou lendo tudo com vocês? Porque nós vamos ler agora um versículo, que é o versículo 11, que muita gente interpreta o fogo que nós vamos ler agora como um fogo bom. Mas eu não posso desassociar o versículo 11 dos versículos anteriores. Compreenderam? Então vamos ler o versículo 11. Eu, em verdade, João falando, eu, em verdade, vos batizo com água. Para o quê, gente? Para arrependimento. Então, vocês lembram que eu falei qual é o nome do batismo de João? Batismo de João, batismo nas águas e batismo para arrependimento. Ok? Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. E aí João está falando sobre o Machia. Ok? O que significa a palavra Machia? Machia, em hebraico, é Messias. Por isso que quando nós falamos Yeshua HaMashia, nós estamos dizendo Jesus, o Messias. Tudo bem? Então, João aqui está se referindo ao Machia. E aí diz assim, olha, mas depois de mim vem aquele que me produziu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ou alparcas. Ele vos batizará. Aí pensa, olha só, pessoal, pensa comigo. Batismo é ser o quê, gente? Imerso. Tudo bem? Imerso. Pensa nisso. Aí vem dizendo aqui, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando o pentecostal ele lê essa passagem, o que é que ele pensa? Ô, glória! Eu vou ser batizado com o Espírito Santo e você imerso aonde também? No fogo de Deus, aleluia. Vou, marchar com o varão. Só, gente, que nessa época não se tem esse entendimento. Tudo bem? Não se tem esse entendimento. Qual o entendimento aqui? Que Jesus virá, vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo, mas se você não estiver arrependido, ele também vai batizar, ou seja, ele vai lançar você onde? No fogo do inferno. Ok, pessoal? Quantos estão entendendo aqui? Alguém com dúvida, pessoal, até aqui?
Sim ou não? Não? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você tem três palavras no grego para inferno. Você tem a palavra que nós vamos ler aqui. Antes de falar sobre as três palavras, desculpe, deixa eu só abrir um parênteses. A palavra inferno, pessoal, que nós conhecemos hoje, ela é oriunda do latim. Ok? A palavra inferno, que nós conhecemos hoje, ela é oriunda do latim. Ok? Então, a palavra no latim é infernus. Infernus. Ok? Com U. Então, a palavra no latim, ela é infernus. Ok? E aí nós conhecemos hoje a palavra inferno. O que significa a palavra infernos? A palavra infernos, lá no início, significava as regiões baixas. Ok? Então, significava o quê? As regiões baixas, as regiões debaixo da terra. Por isso que nós temos a cultura de que o inferno fica debaixo da terra, mas não tem nada a ver com debaixo da terra, ok? O inferno é um lugar espiritual onde as pessoas são lançadas. Agora, presta atenção numa coisa. Hoje, quando uma pessoa ela é lançada no inferno, para onde ela vai? Ela vai para o Hades. H-A-D-E-S. Hades. O Hades, pessoal, ele é anterior a Jesus. Por quê? Porque ele vem da mitologia romana. O que era o Hades? O Hades era o mundo dos mortos. O que era o Hades? O mundo dos mortos. Quando alguém morria, a pessoa ia para o Hades. Ok? Existe uma entidade chamada Hades. Ok? Então era o mundo dessa entidade, o mundo dos mortos. Tudo bem? E aí, quando a Bíblia ela é escrita, eles utilizam a palavra Hades. Mas não somente essa palavra. Eles também utilizam uma palavra hebraica para o mundo dos mortos, que é Sheol. S-H-E-O-L. Sheol. Tudo bem, pessoal? Então, Hades, no grego, e no hebraico, Sheol. O que significa? Mundo dos mortos. Fala, Marquinhos. Pastor, só para tirar uma dúvida, por gentileza, Claro. você falou que Hades é da cultura romana, não é grega? Isso. Greco-romana. Greco-romana. Por quê? Porque Roma acabou absorvendo muita coisa da cultura grega. Você vê, Roma falava latim, né? E eles, quando vão conquistar o Império Grego, eles continuam falando grego, de tão forte que a cultura grega era, né? Então, a cultura grega era muito valorizada e eles absorvem para dentro da mitologia romana também o Hades. Tá joia?
Porque você falou que o Hades era da mitologia romana, e eu sempre ouvi que Hades era da mitologia grega, mas não É, sabia que eles estavam, né? isso, há essa absorção, tá Tá bom, bom? obrigado. Nada, que isso. E aí, pessoal, quais são as outras palavras que nós vamos ver, por exemplo, no Novo Testamento? Fala, Genilson. Então, Hades significa mundo dos mortos. Perfeito. E tem uma passagem que Jesus fala que 2 pessoas foram lançadas no Hades. Então, qual é a minha dúvida? Todas as pessoas eram lançadas no Hades quando ela morria? Ou, tipo, existiam 2 departamentos, porque não sei se é departamento, pode falar assim, 2 lugares dentro do Hades, por quê? Porque um diz que o Lázaro, ele sofria muito, porém, ele estava num lugar muito bom. E o Ele não outro rico, sofria. Ele é não sofria. Ele estava no lugar onde ele era consolado. isso. E o outro estava em tormento, tanto que o outro pediu para que Lázaro molhasse pelo menos a ponta do dedo, porque ele estava com muita sede e estava em tormento. E aí tem todo o E processo que ele pede para que alguém fosse lá falar, ou ele voltasse, melhor dizendo, e fossem falar com os familiares dele. Então, qual é a minha pergunta? Esse Hades aí, todas as pessoas iam, existia um lugar diferente um para o outro? isso, o que acontece? As pessoas, elas sabiam que elas eram enviadas para o Hades ou Sheol. Só que as pessoas não conheciam essa realidade espiritual. Quem é que vai trazer a imagem dessa realidade espiritual que você agora descreveu? Jesus. Jesus diz que todos que morrem vão para o mundo dos mortos, ok? Que ainda não é um lugar de sofrimento. Esse lugar é o mundo dos mortos, que não é um lugar de sofrimento, desculpe, para todos. Tá bom? E aí, nesse lugar, ele tem um abismo. É um lugar para todo mundo, só que existe o lugar onde as pessoas sofrem e o outro lugar onde as pessoas são consoladas. Jesus chama esse lugar de conforto, de consolo, de seio de Abraão. E o lugar de sofrimento é o lugar lá do Hades. Só que, por que Jesus ele chama de seio de Abraão? Bem interessante. Jesus já está apontando que quem vai para o seio de Abraão para ser consolado é quem creu na promessa. Quem morreu crendo na promessa ia para onde? Para o seio de Abraão. Quem não creu na promessa e viveu uma vida dissoluta ia para o lugar de sofrimento, que era o Hades, nesse lugar onde o rico vai. Ok? A gente precisa lembrar que até esse momento as pessoas viviam pela lei. Então, tinha que crer na promessa e tinha que viver uma vida piedosa. Tudo bem? Jesus, ele mostra que esse lugar chamado Hades tem essa separação. Até então, as pessoas não sabiam como é que era. Jesus traz essa clareza. Hoje, quem morre sem Jesus vai para onde? Para o Hades, para o mundo dos mortos. Mas quem hoje morre em Jesus não vai mais para o seio de Abraão. O seio de Abraão, ele está hoje vazio. Por que ele está vazio? Porque Jesus resgatou a galera do seio de Abraão e levou para um outro lugar. Para qual lugar que ele levou? Quem lembra? Paraíso. Muito bem, paraíso. Que também é chamado por Paulo de terceiro céu.
Entendeu? Para o terceiro céu. Só que a palavra, preste atenção nisso, a palavra utilizada aqui por João Batista não é Hades. A palavra aqui, ela é outra, que nós vamos ver daqui a pouco. Fala, Jean. A paz a todos. Só tem uma dúvida de leigo mesmo. O senhor falou aí que quem morreu e não aceitou Jesus foi por Hades, né? Assim, morreu, acabou. Não tem mais como ser salvo, nada. Morreu, sem aceitar Jesus, acabou. Essa é a única chance. Isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Melhor, ninguém vem ao Pai. Ele é o caminho. Passam por ele. Beleza. Entendeu? Não tem outro. E aí as pessoas que foram salvas, que estavam no seio de Abraão, Jean, elas eram as pessoas que criam na promessa de um Redentor. Porque a gente não pode esquecer que Deus falou sobre o Evangelho para Eva. Quem lembra aí? Deus falou para Adão e Eva sobre o Evangelho. Como? Que do descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. E quando Abraão está em crise falando sobre o filho, o que Deus falou para ele? Sai da tua tenda, olha para o céu. O que Abraão viu no céu? O que Abraão viu no céu, gente? Quem sabe? O que Abraão viu no céu? Não sei se a resposta seria exatamente essa, mas o zodíaco. Isso. Abraão, ele viu as estrelas, e as estrelas formavam as constelações, e as constelações, elas têm um nome chamado zodíaco. Ok? O zodíaco, gente, não é esse zodíaco que a gente conhece, até mas não com essa configuração, né? Então, quando Abraão olha para o céu, Deus mostra para ele o Evangelho. Ele mostra o zodíaco. Ele mostra o cordeiro, que é chamado de Ares. Ele mostra a Virgem. Está vendo? Ele mostra a Virgem. Então, ele vai mostrando as constelações e dizendo, olha para as estrelas. Ele está mostrando como que o Evangelho se desdobraria. E a palavra de Deus diz que Abraão creu. Ok? Ele não creu somente na promessa do filho. Ele creu também na promessa do Machia. Lembra que Deus falou para Abraão, Abraão, as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio? Que bênção seria essa? Por intermédio de Jesus. Ok? Pode perguntar, Genilson. Então, pai, para mim entender, as pessoas que morrem agora sem Jesus, elas estão no Hades, no mundo dos mortos. Isso. Ok? Então elas estão ali no sofrimento. É lugar de sofrimento. O Hades é lugar de sofrimento. Não é isso? Elas estão aguardando para que no dia do julgamento elas sejam julgadas por isso. E aí serem lançadas totalmente no lago do inferno e de enxofre. No lago de fogo. Lago de fogo, que é a segunda morte, que é a outra palavra que eu vou ensinar para vocês. Nós aprendemos uma, que é Hades. Existem mais duas. E aqueles que receberam a Cristo já estão no paraíso, no caso, não serão julgados, mas vão ser julgados, galardoados, esperando o galardão para que recebem pelas obras que fizeram aqui. Só por isso que eles serão julgados. Então, é isso? Quando tocar a trombeta,
eles vão ressuscitar primeiro. Todo mundo que está no terceiro céu agora vai ressuscitar, porque eles precisam receber a primazia. Primeiro os mortos ressuscitam, Paulo explica isso. Primeiro os mortos ressuscitam, recebe o corpo glorificado, e depois nós vamos receber o corpo glorificado. Entendeu? Então eles vão primeiro ressuscitar. Ok? Depois que ressuscitar, eles vão passar pelo mesmo julgamento que nós vamos passar, que é o julgamento das obras. Não é um julgamento para condenação, mas é um julgamento do que você fez aqui na Terra durante a sua vida. Beleza? Ok? E aí, vamos lá. Fala, Jean. Apóstolo, só para criar uma polêmica, porque a gente é questionado o tempo todo, né? E aí me gerou uma dúvida aqui, que eu já ouvi isso, e eu não soube responder, né? Sim. Aí eu falei assim, estava evangelizando uma pessoa, e ela falou assim, primeiro que o livre-arbítrio não existe. Eu falei, por que não? Aí ela, porque você só tem a opção de aceitar Jesus ou não. Então, se eu não aceitar, eu vou para o inferno direto. É possível eu morrer, não aceitar Jesus e não ir para o inferno? E eu não sei responder isso. E eu não soube responder. Porque a pessoa falou assim, porque eu sou obrigado a aceitar Jesus para ter uma vida no futuro. Eu não tenho livre-arbítrio de falar, não quero aceitar Jesus, mas eu também não quero ir para o inferno. E aí, o que eu respondo? Então, é falar para a pessoa, olha, isso aí já mostra o seu livre-arbítrio. Se você pode escolher entre dois lugares, o céu pertence a Jesus, o inferno pertence a outra pessoa. Se você escolher por Jesus, você terá o lugar que pertence a ele. Agora, se você faz questão de se manter no lugar que Cristo já lhe tirou por causa do seu sacrifício, aí é uma escolha sua. Agora, você não pode querer... É igual, por exemplo, as pessoas que frequentam a sua casa são as pessoas que gostam de você ou que te odeiam? As pessoas que gostam. Então as pessoas fizeram uma escolha. Gostar de você, então elas podem desfrutar, se assim você as convidar, da sua casa. Você não pode querer desfrutar de algo que pertence a alguém que você não quer nem mesmo conhecer. Entendeu? Então as pessoas elas querem desfrutar daquilo que é bom sem se relacionar com aquele que é dono. Entende? Então as pessoas são meio que oportunistas, né? Sim. Aí eu falo para as pessoas, olha, você já tem um livre-arbítrio, você já escolheu. E aí? Para ter o céu pertence a Cristo. Então eu não posso. Aí você pode explicar para ela, eu não posso desfrutar daquilo que é seu se eu não tiver um bom relacionamento contigo. Ok? Entendeu? Beleza? Vamos lá, pessoal? Outra palavra é Geena. Geena. G-E-E-N-N-A. Geena. O Geena, pessoal, também é inferno. Geena. Amém? Geena. A outra palavra. Tártaro. Tártaro. E não é do dente. E nem aquele molho, que é uma delícia, diga-se de passagem. Mas não é aquele molhinho. Tá bom? Tártaro. E aí tem uma outra palavra aqui, ela é utilizada poucas vezes. Ok? O nome desse lugar é Pairos. P-Y-R-O-S.
R-O-S. Ok? Então vamos lá, vamos agora destrinchar todos esses nomes. Ok? Então vamos lá. O primeiro, Hades, mundo dos mortos. Geena. Geena é como se fosse o inferno propriamente dito, que envolve todos os departamentos, como o Genilson falou. Envolve o Sheol, o Tártaro, ok? É o inferno propriamente dito, Geena. O Tártaro, pessoal, o Tártaro é onde estão presos demônios, anjos, semelhantes a Satanás. Anjos semelhantes a Satanás. Amém? E a gente tem o Pyros. O que é o Pyros? O Pyros, gente, é o lago de fogo. Lago de fogo. Apóstolo, é Tairóis ou Pairóis? Pyros. PY. Ah, tá. Entendeu? Porque falando mais próximo do inglês aí, o Y tem esse som, né, de A. Pyros. Fala, Lu. Apóstolo, eu não peguei o primeiro. O Hades é o que o senhor falou? Mundo dos mortos. Obrigada. Nada. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, o lago de fogo que a gente ouve falar lá em Apocalipse, que é onde o inferno vai ser lançado, onde o Geena vai ser lançado, que é a destruição eterna, ou melhor, a aniquilação, chama-se aniquilação. A aniquilação é o lago de fogo, ok? Onde Satanás, juntamente com os ímpios que hoje estão no Hades, e depois deles serem julgados, eles serão jogados aonde? No Pyros, que é o lago de fogo. Ok? Oi, Andressa, pode perguntar. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, porque já que os ímpios serão já serão lançados no inferno, por que eles precisam ser julgados? Para saber o porquê que eles estão sendo julgados. E ninguém achar que Deus é injusto. Ah, tá. Entendeu? Eles, por exemplo, hoje, quando você fala para uma pessoa assim, olha, você vai para o inferno. A pessoa diz, eu vou para o inferno por quê? Quando ela morre, ela vai para o Hades. E ela chegando lá no Hades, ela fica no lugar de sofrimento. Quando Jesus retornar e ele for julgar, vai ter o trono, vai ter o julgamento do grande trono branco. E quem é que vai aparecer? Essa galera que está lá no Hades hoje. E aí cada pessoa vai saber, compreender o porquê que ela vai ser lançada juntamente com Satanás e o Geena lá no Pyros, no Lago de Fogo. Então, essas pessoas são as que não creem em Jesus.
Essas pessoas são as que não creem. Não tem nada a ver com boas ações, nem nada do tipo, né? Não, Como muita gente acredita. não, porque a dispensação mudou, entendeu? As boas ações, elas tinham algum tipo de validade, claro, crendo também no Messias, na época da lei. Agora, só por intermédio de Jesus. Entendi. É nos méritos dele. Entenderam? Então, pessoal, nós temos aqui, né? Eu já falei para vocês, o Pairos. Está lá em Apocalipse, tá? Quem quiser anotar aí as referências, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, versículos 10, 14 e 15, e Apocalipse 21, versículo 8. Aí estão o lago de fogo, que é o Pairos. Ok? E aí, o Tártaro, só tem duas menções do Tártaro, tá bom? Uma de maneira que utilizou a palavra e a outra é uma referência, mas não cita a palavra, tá? Onde cita a palavra Tártaro? 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Tártaro. 2 de Pedro 2, verso 4. Vamos ler? Amém? 2 de Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, olha só, pessoal, os anjos que pecaram, mas os lançou onde? No Tártaro, no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, ou seja, em abismos tenebrosos, com propósito de serem reservados para onde, gente? Para o juízo. E quando que é esse juízo? Aí, Andressa, tem a ver aí com o trono do grande trono branco, desculpe, o juízo do grande trono branco, tá? E aí, pessoal, eu quero que vocês pulem agora para Judas. Ok? Judas, versículo 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. E, quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm mantido onde, gente? Nas trevas, presos em correntes eternas, para o julgamento do grande dia. Onde que esses anjos estão, pessoal? Eles estão no Tártaro. O Tártaro é uma área do inferno, ok? É uma área do Geena, tá bom? Da mesma maneira que tem o Sheol, o Hades, dentro do Geena, também tem o Tártaro, ok? Então nós temos aí duas menções, uma direta e a outra que faz relação com o Tártaro. Menção, pessoal, de Tártaro só tem uma vez, uma palavra. Essa que eu li para vocês de Judas, versículo, se eu não me engano, foi o versículo 6, não é isso? Isso. Versículo 6,
é apenas relacionado a esse texto de 2 de Pedro 2,4. Beleza? Geena, pessoal. Geena. Aparecem 12 vezes. 12 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, tá, pessoal? Novo Testamento. Essas palavras que eu falei para vocês aí até agora aparecem somente no Novo Testamento, tá? Referências bíblicas de Geena, 12 vezes. Mateus, capítulo 5, 22, 29 e 30. São esses versículos, 22, 29, 30. Mateus 10, 28. Mateus 18, 9. Capítulo 18, verso 9. Mateus também 23, capítulo 23, versos 15 e 33. Marcos 9, 43, 45 e 47. Lucas 12, versículo 5. E Tiago, capítulo 3, verso 6. Isso aí é Geena. Geena, o inferno como um todo. Tá bom? E o Hades, ele aparece 10 vezes na Bíblia. Hades, 10 vezes. Mateus 11, 23. Mateus 16, 18. Lucas 10, 15. Lucas 16, 23. Atos 2, 27. Atos 2, 31. Apocalipse 1, 18. Apocalipse 6, 8. E Apocalipse 20, 13 e 14. Fala, Genilson. Pai, uma dúvida. O senhor falou que está escrito lá em 2 Pedro 2,4 que os anjos que se rebelaram contra Deus e os demônios, eles estão presos no Tártaro. Né? Anjo e demônio é a mesma coisa. Sim, eles estão presos no Tártaro. Mas, lá em Pedro 5, Pedro 5, versículo 8, diz que o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando a quem pode estragar. Na verdade, os demônios e o diabo estão presos ou eles estão por aí andando nesse mundo aí, que eu não tive muito entendimento? Então, os demônios que estão presos, que já foram um dia anjos, eles são demônios do mesmo naipe que o diabo. Da mesma, não é categoria, da mesma patente espiritual que o diabo. Se a gente já tem trabalho lidando com o diabo, imagine vários deles. Então, os demônios que existem, que estão liberados, são demônios inferiores a Satanás. São diferentes de Satanás. Entendeu? Fala, Lu.
Apóstolo, o senhor pode só repetir só as duas últimas referências, que é Apocalipse 20, 13 e 14? tem essa e tem uma anterior. Apocalipse 6, 8. Obrigado. Nada. Ok, pessoal? Ok? Então, os demônios que estão presos, pessoal, não são esses que estão soltos trabalhando, não. São outros. Mas que Deus manteve preso porque eles trariam muitos prejuízos. Mais do que esses já fazem. Entendeu? Então, Deus os prendeu para o dia do juízo. Eles serão soltos, tá? Mas não agora. Tudo bem? Ok? Por que eu expliquei tudo isso para vocês, pessoal? Quando vocês forem ler a Bíblia, vocês precisam saber qual é o inferno que a Bíblia está se referindo. Se é mundo dos mortos, se é Tártaro, apesar que Tártaro tem poucas referências, mas se é Geena, ok? Então a gente precisa tomar cuidado para não ler a Bíblia e interpretar algo a partir daquilo que a gente acha, como acontece naquele texto de Mateus capítulo 3, onde as pessoas fazem uma leitura achando que aquele fogo é o fogo do céu, e quando que não é o fogo do céu. O fogo do céu, pessoal, só aparece lá em Atos, e está relacionado ao Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo, ele é simbolizado pelo fogo. Mas cuidado, porque tem fogo nos evangelhos que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Fala, Bélia. Então, o senhor falou que o Pairóis é o último do estágio, o último estágio do inferno, não é isso? Quando Não, tudo Pairóis é um lugar chamado Lago do Fogo, onde o inferno, Satanás e todo mundo que não creu será lançado lá. É o Lago de Fogo, não é o inferno. Ah, sim, então seria o último estágio, né? Vai tudo Não para é lá. exatamente o último estágio. É o último lugar onde as pessoas vão ser lançadas juntamente com Satanás. Entendi. E dentro desse contexto aqui, que foram separados, né, esses departamentos aqui, existe uma palavra que diz que Jesus foi pregar para os mortos, e se for mentira, isso o senhor me corrige, que foi pregar para os mortos. Então, eu queria entender em qual lugar isso aqui se encaixa. Isso. Então, vamos lá. Muito boa a sua pergunta, velho. Muito boa. Isso aí vai elucidar. Abra a Bíblia de vocês, gente, Efésios capítulo 4. Foram lá? Efésios 4. Versículo 8. Efésios 4, versículo 8. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, falando do céu, levou cativos, olha só, pessoal, levou cativos muitos prisioneiros. Quem eram esses prisioneiros, pessoal? O pessoal que estava no seio de Abraão. Entenderam? Esses prisioneiros aqui é o pessoal que estava no seio de Abraão. E o seio de Abraão fica onde? Onde, pessoal? Vamos lá, gente, abra a boca. No Hades, no mundo dos mortos, né? Ele fica no Hades, que fica dentro do... Fale em grego. Vai lá, fala, Luciana. Gena. Gena. Isso. O Hades é o mundo dos mortos que fica dentro de onde?
do Geena. Então, aonde estavam esses prisioneiros? Os prisioneiros, pessoal, eles estavam no Hades, que fica dentro do Geena. Tudo bem? E aí, o que que tem aqui, ó? Vamos ler aqui, ó. Versículo 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Lembra que eu falei para vocês sobre o infernos? Que tinha essa cultura de que o inferno eram lugares mais baixos. Ok? Era o Sheol. Então, do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando exatamente no versículo 9 do Sheol, do Hades. Ele desceu nas partes baixas. Quais são as partes baixas? O Hades, que é o mundo dos mortos, aonde ficavam os cativos. Mas aí a Belle perguntou, mas de onde veio essa cultura, né, que o pessoal fala que ele desceu até o inferno? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo, acho que é 2. Desculpe. Amém? Colossenses 2, versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 14. Tá? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente pregando na cruz, falando que Jesus pagou o preço pela nossa desobediência, que nos fazia refém de quem? Da morte. E a morte nos prendia onde? No inferno. Versículo 14. Versículo 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, sobre todos eles, desculpe, na cruz. O que acontece aqui? Esse texto do versículo 15, gente, é uma mistura de cultura romana com o que aconteceu com Jesus no inferno. Jesus morre, paga o preço e ele desce até onde as pessoas ficavam presas. Onde que ele desce? Ele desce no Hades. Chegando lá no Hades, ele fica onde, pessoal? Ele fica no seio de Abraão ou no Hades propriamente dito? Hein? Aonde que Jesus fica? No Hades ou no Filho de Abraão. Nada disso. Jesus não fica no seio de Abraão. Por quê? Porque ele tomou o nosso lugar e se tornou injusto. Ele nos deu a sua justiça e se tornou injusto em nosso lugar. Então, para onde que Jesus vai? Jesus vai para o Hades. E ele sofre lá no Hades. Ele sofre tudo que a gente deveria sofrer. E aí, não desmarque essa passagem bíblica aí de Colossenses 2, não. Deixa eu só achar aqui uma outra coisa. Eu não separei essa passagem bíblica porque vocês foram além. Deixa eu só achar aqui.
Acho que é 1 Pedro 3,19. Vê se não é. Se eu quer falar sobre pegou sobre os espíritos, para os espíritos. Não. Eu queria aquela passagem de, não sei se é 1 Timóteo ou 2, onde Paulo diz que ele foi crucificado entre os gentios e recebido na glória. Aquele que foi... Acho que é 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. Aqui no Google apareceu 1 Timóteo 3,16. Sabia que era a primeira. 3,16, vamos ver? Muito bom. Muito bom. Jesus morre, ele desce até o Sheol, o Hades, e lá no Hades ele fica sofrendo. O que Paulo vem aqui, 1 Timóteo 3,16, como a Belle falou aí pra gente. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Está falando de Jesus ter abandonado seu lugar e se manifestou em carne. Depois foi o quê? Foi justificado no Espírito. Onde que Jesus foi justificado no Espírito? Lá no Hades. Deus o justifica no Espírito. Depois ele foi aonde? Contemplado pelos anjos, subiu ao terceiro céu, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Então a gente está aqui, fazendo uma costura. Quando Cristo é justificado no Espírito, volta lá para Colossenses 2. Versículo 15. O que Jesus faz? Lembra que Jesus tinha sido ferido no calcanhar? Lembra que Deus fala para Eva, o teu descendente será ferido no calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça de quem? A cabeça da serpente. Quando Jesus é justificado, ele é tornado justo de novo, Jesus se levanta, mas aonde que ele está nesse momento que ele se levanta? Ele está no Hades. Ele pisa na cabeça da serpente. E o que é pisar na cabeça da serpente? É destruir o seu domínio. E onde? No seu próprio território. Onde a serpente fazia as pessoas escravas por causa do pecado, ele pisa na cabeça da serpente, manieta a serpente, ou seja, manieta Satanás, coloca Satanás agora manietado, bota o braço dele para trás, e aí volta lá para o capítulo 2, verso 15. Despojou as autoridades e poderes malignos dentro do Hades, fez deles um espetáculo público. O que é esse espetáculo público? É o que o Império Romano fazia quando se conquistava uma geografia, um território. O que eles faziam? Eles pegavam a antiga autoridade daquele território, manietava e fazia uma coisa chamada desfile público. Fazendo o quê? Um espetáculo público.
aquele que governava sobre vocês, agora não governa mais. E aí fazia esse espetáculo público triunfando sobre eles. Deu para entender, pessoal? Fala, Lu. Apóstolo, o mesmo fogo do Senhor que purifica é o mesmo fogo que também condena. Quando a gente fala sobre o fogo que há no inferno, esse é o fogo que a gente pode atribuir, que é o fogo que condena, que vem do Senhor, que condena? Não. A ira de Deus não tem fogo de Deus que condena. É a ira. É da ira. A ira de Deus era esse lançar no inferno, no Geena. Entendeu? Que depois vai ser colocado no Pairos. Entendeu? Mas isso é o julgamento final. Quando a pessoa provava da ira de Deus, que hoje não se prova mais quem está em Cristo, por causa dos méritos de Jesus, as pessoas eram lançadas aonde? No Geena, no lugar chamado o quê? No lugar chamado? Hades. Hades. E depois vai ser o final, que vai ser o Pairos. Compreendeu? Entendi. Então, a ira de Deus, o fogo de Deus não purifica. O fogo que nos purifica é o fogo do Espírito, que não tem a ver com a ira de Deus. Entendeu? Por isso que a gente tem que separar, porque senão quando você lê aquele texto lá de Mateus 3, você vai achar que aquele fogo, só porque está vindo depois do Espírito, é o fogo de Deus que purifica. E não é. Não tem nada a ver. Perfeito, pessoal? Sim ou não? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Continuando então aí na questão da Belle. Todo mundo entendeu aí o versículo 15 de Colossenses 3, Colossenses 2. Beleza? E aí, de onde vem essa coisa de Jesus desceu? Abra a Bíblia de vocês agora em Salmos. Salmos 24. Beleza? Amém? Davi faz um salmo falando sobre a descida de Jesus até o inferno. Ok? Davi, além de rei, ele também era profeta. E aí Davi diz aqui, ó, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Ok? Então, Davi está trazendo aqui uma música que diz: tudo que existe pertence ao Senhor e Ele criou. Versículo 3, falando sobre o Machia, sobre o Messias. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Ok? Aqui está falando, gente, da presença de Deus. O monte do Senhor, o santo lugar, está falando de alguém que é justo. E aí, Davi recebe a revelação sobre Jesus. Aquele que tem as mãos limpas
e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Não está falando de qualquer pessoa, está falando de Jesus. E aí diz assim, ó, este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará o quê? Justiça. Olha aquele texto lá de 1 Timóteo capítulo 3. Foi justificado onde? No Espírito. Aí diz, estes são aqueles que o buscam, que procura a tua face como Jacó, ó Deus. Aí ele vem falando, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para que entre quem, gente? Para que entre quem? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Gente, quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei da Glória. Então aqui Davi, ele tem um salmo profético falando a respeito de Jesus. Que Jesus desceria até os portais antigos, desceria até o mundo dos mortos e lá ele seria o Rei da Glória. Ok? O Rei da Glória entrando nos lugares antigos, nos portais eternos. Fala, Genilson. Pai, vou ler um texto aqui rapidinho. Lê. Também daí falar a respeito do que a Isabelle falou. Que está escrito lá em 1 Pedro 3, do 18. Fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus e esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, Uau. Pode falar. Não, pode falar, pai. Era só para querer complementar aí. 1 Pedro 3, a partir do versículo 18. Então, só uma retificação. Não é 1 a Pedro, é 1 de Pedro. Foi ele que escreveu. Ok? Ó, pessoal, esse texto aqui, fantástico, que o Genilson trouxe para a gente. 1 de Pedro, capítulo 3, do 18 até o 20. Ok? Aí diz lá, ó, pois Cristo também foi crucificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos. Ó, fazendo o relato também, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato, onde? Na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. E aí aqui, nesse texto, ele não está falando com o pessoal, somente com o pessoal do seio de Abraão. Ele também está falando com o pessoal que não creu. Ok, pessoal? Porque é aquilo que eu estava explicando para a Andressa.
ninguém será condenado sem saber o porquê. Não há injustiça em Deus. Deus, ele é justo. E aí diz assim, ó, no qual igualmente foi proclamado aos espíritos em prisão, aos quais, na antiguidade, foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Então, o que isso aqui mostra? Esse texto mostra que Jesus também foi lá e proclamou. Algumas versões diz pregou, mas é proclamar. O que é proclamar? Eu sou aquele que vocês não creram. Perfeito? Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Aí, ó, vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 21 e 22. Que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Beleza, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Não? Beleza? Então, pessoal, hoje, pelo que eu vi aqui, a gente só conseguiu falar sobre o inferno. Mas todo mundo conseguiu entender, pessoal? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza. Eu vou fazer aqui a chamada, a gente vai orar, vou liberar vocês, tudo bem? E aí, pessoal, na semana que vem, nós vamos falar sobre a questão dos seres espirituais, ok? Para a gente já encerrar esse assunto e vocês ficarem já catedráticos nesse assunto. Amém? Então, vou orar, pessoal. À medida que eu for fazendo a chamada, você pode ir saindo. Tá bom? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por todo o ensinamento que o Senhor nos trouxe, todo entendimento. Com certeza nós vamos ter mais cuidado para poder fazer a interpretação do texto, entendendo o que Jesus estava querendo falar, o que Jesus estava querendo comunicar nesses textos. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, porque ela sempre vai nos trazer clareza e discernimento para podermos entender todos os processos espirituais. Ajuda-nos nisso. Que o Senhor nos leve em paz, debaixo da tua boa mão, em nome de Jesus. Pessoal, só estou terminando mais cedo porque a gente não teve intervalo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, Genilson. Beleza? Cristiane Martins. Alexandre Negreiro está aí? Quem eu for chamando, gente, pode ir saindo, tá? Alexandre Negreiro está aí? Sara. Ok. Luciana. Pele. Itanaí está aí? Amanda de Oliveira. Joia. Márcia Schifarelli. Jean. Andressa.
Nice, Antônio Marcos, Márcia Guimarães. Ok? Ah, ficou Lívia. Lívia, não esquece que semana que vem você tem que entregar o relatório da semana passada, hein? Tá? Tá bom, tá bom. Beleza. Beijo, minha flor. Beijo, minha flor. Graças a Deus. Beijo. Graças a Deus.